Olá, boa noite, queridos companheiros. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Raquel e mais uma vez vamos dar início a mais um estudo evangélico. Antes de nós começarmos o nosso trabalho, vamos à nossa prece. Vamos nesse instante entrar em sintonia com os mentores amigos, pedindo as bênçãos de Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo a proteção da espiritualidade maior, que em nome de Deus, nosso Pai, nos atendem, nos amparam e nos sustentam. Pedimos que possamos ter a palavra certa, o entendimento correto, e que o estudo que abordaremos essa noite possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento e que possamos realizar as mudanças que se fizerem necessárias na nossa vida. Que a equipe de João de Deus, nosso mentor, possa nos sustentar e nos amparar neste trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das parábolas e ensinos de Jesus. E nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril, que também pode ser encontrada como a parábola da figueira seca. Em Mateus, capítulo 21, versículos 18 e 22, Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, ela é referida como a parábola da figueira estéril. E em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23, como parábola da figueira seca. Então, eu vou ler e depois a gente comenta. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele verá cumprir assim. Repetindo, Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. A figueira seca, ou a figueira estéril, ela é símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, das pessoas que são mais aparência do que essência. Ela é utilizada como símbolo, ela é utilizada por Jesus como símbolo deste ensinamento, porque a árvore era muito importante na época em que Jesus viveu. Ela era muito importante, muito simbólica para os judeus. E Jesus, em outras oportunidades, também volta a se referir sobre a figueira. Agora, neste caso específico, ele está dando um ensinamento aos seus discípulos
Por quê? Porque naquele momento foi um momento muito importante para Jesus e seus discípulos. Jesus teve momentos que ele fazia advertências, teve momentos que ele dava ensinamentos mais filosóficos, mas neste momento Jesus ele estava dando advertências. E quando ele se refere a essas pessoas que apenas aparentam o bem e na realidade nada produzem de bom, ele estava se referindo praticamente aos judeus, basicamente, aliás, aos judeus, porque era um comportamento deles. Eles se achavam senhores da lei, entendedores, eles achavam que eles dominavam tudo, que eles sabiam tudo sobre religião, e Jesus quer mostrar aos seus discípulos que isso não é verdade. Jesus quer mostrar para os seus discípulos o quanto eles eram hipócritas. E em outros momentos, Jesus também fez referência a isso, ao fato deles serem túmulos caiados, justamente por causa da hipocrisia, porque eles pregavam a lei, pregavam os ensinamentos na época, né? Os ensinamentos da lei mosaica, e eles mesmos não praticavam. Então, Jesus aproveita a figueira, porque segundo uma pesquisa que eu fiz, segundo uma pesquisa que eu fiz no nosso amigo Google, além de não ser tempo de figo, provavelmente essa figueira, ela deveria ter algum problema, né? Algum problema na sua característica genética, biológica. E Jesus observa o quanto ela era bonita, o quanto ela era folhosa, mas ela só tinha aparência. Então, Jesus, que deve ter percebido isso na figueira, digamos assim, essa dificuldade, né? Apesar que aqui no texto eles falam que não era tempo de figo, mas nas pesquisas que eu fiz, diz que essa figueira provavelmente tinha um problema genético. E Jesus, percebendo isso, ele aproveita para dar esse ensinamento. E trazendo para nós muitas vezes nos empolgamos com determinadas pessoas que nós julgamos que são maravilhosas, que são perfeitas, que falam bem, que se expressam bem, que para falar de texto, de ensinamento, elas são maravilhosas. Porém, quando nós começamos a acompanhá-las na sua vivência, nós vemos que não é bem assim. Aqui no Evangelho também, ele dá o exemplo dos oradores. Muitas pessoas que falam maravilhosamente, que comovem, que tocam, que sabem os ensinamentos na ponta da língua, mas que na hora de dar o testemunho, elas não produzem nada. Então, é com esse tipo de coisa que nós temos que nos preocupar, pois esses ensinamentos nós temos que aplicar na nossa vida. Será que nós estamos sendo como a figueira seca? Será que nós estamos produzindo? Será que nós estamos frutificando?
ou nós simplesmente estamos estudando, lendo, para nada, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa vaidade. São essas questões que nós temos obrigação de nos colocar e responder para nós mesmos. Não interessa para os outros, enfim. Nós temos que responder para nós mesmos, fazer uma autoanálise e verificar se tudo aquilo que a gente fala, a gente está vivenciando. Porque quando nós falamos uma coisa e não agimos de acordo com isso, nós damos margem a perturbações, a obsessões, porque é por aí que muitas vezes nós somos atacados. Porque às vezes aqueles irmãozinhos que estão ali nos observando e eles têm tempo disponível, né? Eles têm tempo disponível e eles ficam nos observando às vezes. E aí eles percebem, poxa vida, né? Essa moça, ela fala, ela faz palestra, ela dá aula, mas na vida dela ela não está produzindo nada disso. Ela está agindo justamente o contrário. E é nesses momentos que nós temos que tomar cuidado. Porque aqui ele coloca, né? Que quando nós não soubermos cultivar a semente que semeamos, nós seremos deixados sozinhos e seremos presas dos maus espíritos. Mas claro, isso é uma coisa simbólica. Nós sabemos que em nenhum momento nós somos abandonados, a menos que a gente escolha isso, que a gente escolha se afastar de Deus, que a gente escolha se afastar do caminho certo. Mas nós temos que prestar atenção a essas lições que aparecem na nossa vida. E não só nós, como em tudo na vida. Às vezes, religiões, né, filosofias, leis, tudo aquilo que é criado pelo homem pode cair em desuso e pode cair, digamos assim, né, em desgraça, se não for feito bom uso, se não frutificar. Se nós pregamos alguma coisa, uma doutrina, e essa doutrina não gerar algo melhor, se essa doutrina não for utilizada para o bem comum, se essa doutrina não for utilizada para melhorar as pessoas que a praticam, ela será lançada ao fogo. O que significa isso? Significa que ela vai cair no esquecimento, porque somente aquilo que produz é que vai para frente. Somente aquilo que produz, que gera bons frutos, que faz o bem, que promove a fé, é que segue, é que vai, é que continua. Quantas e quantas religiões já caíram no esquecimento? Quantas e quantas civilizações já desapareceram? E nesta lição da figueira seca ou da figueira estéril, Jesus nos deixa esse toque, digamos assim, essa advertência, para que a gente tome muito cuidado.
E aqui ele coloca o seguinte, que nós que somos médiums, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a mediunidade, ela nos é concedida como um instrumento, não para nós a vaidade, para o nosso ego, não, nada disso. A mediunidade, ela nos é concedida para que nós a utilizemos para fazer o bem. Em primeiro lugar, para nós nos melhorarmos, para nós utilizarmos a mediunidade em prol da nossa melhoria espiritual, através da prática do amor, através da prática da caridade. E também para que a gente possa utilizar essa ferramenta maravilhosa em benefício do nosso próximo, daquele que está sofrendo, daquele que está sentindo dor. E se nós não fizermos bom uso dela, ela nos será tirada. Assim como a figueira seca, que secou, porque Jesus falou, né? Jesus falou, nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. Olha a força moral que Jesus tem. Só com as suas palavras, ele secou a figueira que estava linda, frondosa e folhosa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que nós também não nos tornemos secos, estéreis como a figueira. Que a gente utilize tudo aquilo que nós temos, a nossa mediunidade, o que nós temos de virtudes, o que nós temos de ensinamentos, de estudo, sempre em prol do bem, sempre em benefício do bem, para que não aconteça conosco de ser tirado o pouco que a gente tem, para que a gente não perca esse instrumento, essa ferramenta de trabalho. Porque ele coloca aqui, né? Ele coloca aqui que nós, se nós nos recusarmos ao chamado, se nós nos desviarmos do fim providencial, nós poderemos perder essa ferramenta. Ele coloca aqui, né, que nós nos assemelharemos então à figueira estéril. Deus, diz aqui no texto, Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixarão cair como presas dos maus espíritos. Claro que é uma forma simbólica, Deus não nos abandona nunca, mas o que ele quer dizer é que se nós não fizermos bom uso dos dons que nós temos, eles nos serão tirados. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção a mais este ensinamento que a doutrina espírita nos oferece. O Evangelho nos traz detalhadamente essa parábola. Então, se vocês tiverem oportunidade, leiam no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Essa parte que fala da figueira seca. E que nós possamos nos munir de muita fé. Acreditar que somos capazes, sim, de fazer o melhor a cada dia.
e de nos transformarmos para que nós não nos tornemos estéreis, inúteis. Então, nesse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esse ensinamento, por mais essa oportunidade. Que a espiritualidade amiga, João de Deus, nosso mentor da nossa casa, nos ampare, nos sustente e toda a equipe espiritual nos proteja, para que possamos mudar, transformar aquilo que se fizer necessário na nossa vida. Que tenhamos uma boa noite, uma boa semana e que Jesus nos ampare e nos sustente sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, boa noite a todos, um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Até a próxima.